Bom dia, professora Elaine. Bom dia, Luana. Bom dia a todos. Eu quero agradecer muito, viu, por esse convite, né, que me foi feito pela professora Luana. Realmente nos conhecemos já há bastante tempo. Também admiro muito a carreira da professora Luana e conheço, viu, gente, muita gente aí da FATEC Garça, a professora Cássia, vários alunos, ex-alunos, enfim, tem um bocado de gente realmente muito boa. Então quero dizer para os alunos ingressantes, né, que eu sei que estão aí, para os alunos já veteranos, que vocês estão em excelentes mãos para ir aí para o mercado de trabalho. E a gente pensou em falar em inovação com vocês hoje, né? Meu interesse com inovação, na verdade, vem até desde antes da minha vida acadêmica. Eu trabalhava com gestão de bibliotecas e com implantação de qualidade, de sistemas de qualidade, no Sistema S. E foi lá que eu me aproximei dessa área de inovação e fui percebendo o quanto nós precisamos, né, focar os nossos esforços profissionais nessa área, que o desenvolvimento, na verdade, das nossas regiões, das nações, depende muito disso. A gente vê muito isso em Garça, né? Garça é um polo aí de tecnologia, de mecatrônica, e a gente vai percebendo isso, quanto a geração e o desenvolvimento, a implantação, a gestão de inovação colabora para o desenvolvimento de um setor, de um segmento, de uma cidade, de uma região, de uma nação. Então, é um pouquinho disso que nós vamos falar hoje, aí já fazendo algumas relações com os cursos de vocês, tá bom? Então, para nos ajudar, eu vou aqui compartilhar minha tela, e aí eu vou deixar de ver vocês, mas aí qualquer coisa eu peço para o Christian ou para a professora Luana me avisarem, tá? Então, tá aqui o título, né, do que a gente vai falar hoje, que é o pensamento, né, geração e gestão de inovação, refletindo acerca de possibilidades no contexto da gestão empresarial, tá? Bom, eu coloquei aqui o meu currículo, mas a Luana já falou, então agradeço muito pela apresentação, né, fico muito contente. E vamos pensar em inovação. Quando eu falo para vocês inovação, o que vem à cabeça? Né? Vamos fazendo esse exercício junto. Né? O que vem à cabeça? A gente ouve falar tanto de inovação ultimamente, né? Já está uma palavra comum que faz parte do cotidiano. No entanto, gente, é preciso a gente atentar, sim, para o que é realmente inovação. Né? Quando a gente vê uma empresa, uma organização falando de inovação, falando que está inovando, será que ela realmente está inovando? Então, para nos ajudar, eu trouxe aqui alguns conceitos. O primeiro é do Schumpeter. O Schumpeter foi um economista lá do começo do século XX, década de 30, mais ou menos, que ele estava descrevendo o sistema produtivo. E aí ele falou assim, bom, olha, a gente combina, geralmente, né, material é equipamento, tecido, ferro, aço, enfim, com uma força que vai resultar em algo. Mas ele começou a olhar, né, analisando sistemas produtivos. A gente pode combinar diferente. Então, de repente, tinha lá uma fábrica, né, que produzia, deixa eu ver, cadeira, tá? Então, ela combinava lá metal com madeira e fazia cadeira. Aí, de repente, você fala, nossa, mas a gente também pode combinar esse metal com madeira e fazer porta, fazer janela, entende? Então, ele pensou nesse sentido, a gente já produz de um jeito, mas a gente pode fazer novas combinações, combinar diferente e fazer coisas novas, fazer coisas melhoradas, aprimoradas. Ele nem chamava de inovação ainda, mas o economista, né, se a gente for buscar na literatura, é quem primeiro vai trazendo esse conceito para a gente, tá? Um outro conceito que eu trouxe aqui é do Hamel, que ele fala, né, que inovação é um processo estratégico de reinvenção contínua. Então, aqui é bem interessante, eu coloquei esses dois, porque o Schumpeter, ele vai trazendo o conceito da novidade, né, do plenamente novo, que sim, é inovação, algo totalmente novo. E o Hamel, ele já fala da reinvenção contínua, que é o aprimoramento, são as melhorias significativas, que também são inovações. Tá? A gente vai ver daqui a pouco tipos de inovação, enfim, a gente vai ver exatamente isso. E, às vezes, as pessoas tentam dissociar, né, é uma coisa ou é outra, não. As duas coisas são inovação. Algo totalmente novo ou algo significativamente melhorado.
tá? Claro, né, gente, aquela melhoria muito pequenininha, aquele aperfeiçoamento constante, aí a gente já não pode considerar inovação. Mas aquela melhoria que é significativa, sim. Ok? Trouxe mais alguns aqui, olha, o do Peter Drucker. Certamente o pessoal aí do curso de gestão empresarial vai ouvir falar do Peter Drucker, né, ao longo do curso. E ele coloca um elemento que também é bacana a gente prestar atenção, né? Ele fala que inovar é atribuir novas capacidades aos recursos para gerar riqueza. Então, esse realmente é um conceito, e ele fala isso lá pela década de 90, viu? Que na década de 90 a gente tem muito acentuado, década de 90, começo de 2000. Então, a inovação, ela vinha muito naquela perspectiva da competitividade e sim da geração de riqueza, nos âmbitos organizacionais. Hoje, e a gente também vai falar disso daqui a pouco, a gente já tem um outro olhar, sabe? A gente já vai pensando em inovação para além da questão da geração de riqueza. Ah, Elaine, mas não é para gerar riqueza? É também, gente. As organizações precisam gerar riqueza. Mas é que não só, tá? Mais um, do Gerdau, que ele traz para a gente que capacidade de inovar vai definir o futuro de qualquer governo, de qualquer empresa, de qualquer nação. Então, trazendo essa relação, né, com a questão, olha, a gente, para acompanhar o mundo, para acompanhar as mudanças, as transformações, é preciso que a gente inove, tá? Seja uma empresa, seja uma instituição, seja uma nação, seja uma região, uma cidade, enfim, é preciso que a gente inove, né, para a gente acompanhar as mudanças. Então, desde o começo desse milênio, é que a gente vem dizendo isso, né, as transformações se acentuaram muito, né, a velocidade das transformações se acentuou muito. É claro que sempre houve muita mudança, né, desde que estamos aqui nesse mundo, nesse contexto, mas nos últimos anos essa velocidade se acentuou muitíssimo. E para a gente acompanhar tudo isso, principalmente uma organização, é preciso então que ela esteja atenta e que ela consiga inovar para ir acompanhando as demandas dos seus clientes, do seu entorno, enfim. Bom, um outro conceito, né, que eu gosto muito de falar, tem a ver com isso aqui. E é o que diferencia, e às vezes causa uma certa confusão, né, inovação e invenção. Então, às vezes a gente tem essa dúvida, às vezes a gente percebe isso, né, olha, mas aquela pessoa que é um inventor, ele é também um inovador, é a mesma coisa, né, uma invenção de uma inovação. Então, a grande diferença, gente, é isso aqui. Então, a inovação é sim, né, e muitas vezes depende de uma boa ideia, de uma invenção, só que ela tem que ser implementada, tá? Se ela não for implementada, se ela não for colocada no mercado, se ela não for colocada à disposição da sociedade, ela vai ser só uma boa ideia ou só uma invenção que não trouxe ali nenhum benefício, não trouxe nenhuma melhoria, nem para a própria organização e nem para a sociedade, né? Então, ela tem que ser implementada, tem que ter ação, tá? Tem que ter implementação. Por que isso é muito importante? É claro, gente, que as invenções, os inventores são primordiais, são essenciais, até para que a gente tenha inovação. No entanto, se a gente parar na invenção, olha, inventei algo muito bom, muito revolucionário, guardei na minha gaveta, poxa, isso não chegou para a sociedade, né? Isso não chegou a fazer diferença na nossa cidade, no nosso estado, na nossa empresa, então tem que ser implementado. Essa é a grande diferença da inovação em relação à invenção, ok? Bom, e aí? De acordo com tudo isso, o profissional da gestão e também o profissional da mecatrônica, também o profissional de desenvolvimento, de análise e desenvolvimento de sistemas, ele pode ser um inovador? O que vocês acham? Vão pensando aí depois, no final da palestra, quem quiser fazer pergunta ou comentário, aí a gente separa um tempinho, tá? Bom, eu até peguei aqui do site da FATEC de Garça, né, alguns elementos aí que definem o profissional da gestão empresarial. Me desculpem os alunos do desenvolvimento de sistema e da mecatrônica que eu não coloquei aqui, mas a gente vai pensando, tá? Não tem problema que não tá na tela, não. A gente vai pensando isso junto.
Bom, o tecnólogo em gestão trabalha com planejamento, com organização, com gestão de pessoas, com controle de atividades em empresas públicas e privadas, ou então na gestão de um próprio negócio, né? E aí, será que sim? Será que tem a ver, né? Será que vocês, futuros gestores, futuros mecatrônicos, futuros analistas, podem ser profissionais de inovação também? Para a gente responder isso, tem um ponto, né? Eu acho que a gente deve pensar a inovação a partir de diferentes dimensões. E por que eu estou falando isso? Lembra que quando eu apresentei a definição do Drucker, eu falei, na década de 90 era mais focado na riqueza? É verdade. E também, quando a gente começou a pensar em inovação, era mais focado na inovação tecnológica. Então, quando a gente fala, o primeiro ponto que vem à cabeça quando a gente fala de inovação é, às vezes, telefone, né, o smartphone, carro, né, o surgimento do carro, do veículo, enfim, a gente costuma pensar mais em produtos, tá? E que tem, sim, a tecnologia aplicada. Tá corretíssimo, tá? Tá corretíssimo. Só que a gente pode pensar um pouquinho além. Então, quando eu falo que a gente pode pensar a partir de diferentes dimensões, estou sugerindo o seguinte, que a gente tem alguns olhares para perceber como que a gente pode inovar praticamente em qualquer segmento e em qualquer esfera de atuação. Então, vamos começar a ver essas dimensões, tá? A primeira que eu chamo a atenção de vocês é em relação ao grau de novidade ou a natureza, que pode ser radical ou incremental. Então, lembram quando eu falei do totalmente novo ou do melhorado, né, do significativamente melhorado? É exatamente isso aqui. Então, quando é algo totalmente novo, que muda a nossa maneira de agir, né, a nossa maneira de estar aqui na Terra, é uma inovação radical. Às vezes a gente nem sabia que precisava daquilo, né, mas a coisa chega e muda totalmente, nos muda, né, muda a maneira com que a gente interage em sociedade, enfim. E uma inovação incremental é aquela melhoria significativa, sabe? Então já existia algo naquela linha, mas olha, foi melhorado significativamente, né? Ficou mais eficiente, ficou mais ecologicamente correto, ficou uma produção menos custosa, por exemplo, mais focada no trabalho das pessoas envolvidas, né? Gerando mais qualidade de vida, enfim, aí vai ser incremental. Então, um exemplo de radical, acabei de falar, né, o surgimento do carro, sabe? Então, quando surgiu o carro, né, o veículo, quando Ford, na verdade, popularizou o carro, né, aquilo mudou a maneira de locomoção das pessoas, não é? Mudou totalmente. As pessoas, a forma, né, das pessoas se movimentarem foi alterada. Isso foi uma mudança radical na sociedade da época. Já uma mudança incremental em relação a isso, quando a gente consegue fazer agora carros mais eficientes, né, carros que geram um menor nível de poluentes, né, aí vai ser uma inovação incremental. A gente já tem carro, a gente já se locomove assim, mas a gente conseguiu reduzir as emissões e isso faz uma grande diferença, por exemplo, tá? Uma outra dimensão que eu chamo a atenção é em relação ao objeto. Então, o que é que vai ser objeto da inovação? Sabe, o que vai ser novo, o que vai ser melhorado? A gente tem o costume de pensar mais aqui em produtos ou serviços. No entanto, a gente também pode trazer um novo processo produtivo, ou a gente pode trazer um novo ou melhorado contexto, né? Então, olha, esse produto existia em dado contexto, né? Era aplicado aqui no contexto, no segmento, sei lá, na empresa de mecatrônica, né? Na empresa de componentes elétricos e eletrônicos, e passa a ser aplicado também na empresa de alimentos, por exemplo, sabe? Então, né, vamos pensar num processo produtivo. Ele pode mudar ali de contexto, e isso também pode ser considerado uma inovação. Uma mudança de paradigma, que é aquela mudança no modelo mental, sabe? Então, aconteceu algo, né, uma inovação implementada que altera o modelo mental em relação a um segmento, a um produto, a algo, enfim.
a gente também pode produzir, né, pode fazer uma inovação em métodos organizacionais. Então, por exemplo, isso que a gente está fazendo agora, né, que a professora Cássia tão bem falou aí, né, discorreu sobre, né, a gente mudou a nossa forma, por enquanto, de estarmos juntos nas aulas, nas atividades acadêmicas. Então, o método de organizar as aulas, né, para a gente está sendo foi uma inovação nesse período. Agora a gente já está se acomodando, sabe, e conseguindo já fazer tudo isso. Mas na grande mudança foi sim, né? A gente introduziu inovações no âmbito das faculdades, das universidades, no que tange ao método organizacional, ao método da gente estruturar as nossas atividades acadêmicas, sabe? Então, a gente continua tendo aula, a gente continua tendo os professores, os alunos, o método de trabalhar com isso tudo é que agora a gente introduziu essa inovação. Ou ainda um método de marketing, né? Então, às vezes a gente tem lá produto, processo, tal, mas a gente quer inovar no marketing, então é perfeitamente possível. Então, vejam, né, quando a gente olha onde a gente pode inovar, a gente já vai tendo algumas pistas de, como eu falei para vocês, que praticamente, gente, todos os segmentos e as profissões que vocês estão abraçando a partir de agora, tem tudo a ver com inovação. Aí, uma outra dimensão que eu queria mostrar para vocês é em relação ao enfoque, né? Então, para quem é destinada a inovação? Que é a pergunta que a gente responde aqui. Então, se a gente pensa isso, a gente vai ter como respostas, por exemplo, a gente vai destinar a inovação, né? Para quem que é essa mudança, essa coisa totalmente nova, essa coisa significativamente melhorada? Pode ser para o setor produtivo, que é o que primeiro vem à cabeça da gente, né? É de fato o segmento que mais se apropria das inovações. Mas pode também ser para o segmento científico. Então, quando a gente pensa, né, nos sistemas de inovação, a gente vê que está lá a empresa atuando junto com as faculdades, com as universidades. E pode ser, sim, que a gente vai introduzir uma inovação apenas voltada para o segmento científico. Ou para o segmento social, que é algo que está muito em evidência agora. Por quê? Se percebeu que a gente também tem que propor algo totalmente novo ou significativamente melhorado, pensando no social. Lembra quando eu falei da questão da geração de riqueza, que a gente já está além disso? É exatamente quando uma inovação tem um enfoque social, né? Por quê? Ela até pode gerar riqueza, mas o enfoque, né, é permitir ali uma melhoria para um segmento da sociedade, geralmente segmentos menos favorecidos ou que estão numa situação de perigo, né, de exclusão. Então, a gente pode propor inovações para aquele grupo com esse olhar social. Elaine, então a social não pode vir do meio empresarial? Pode também. A gente tem diversas ações empresariais que se caracterizam como uma inovação social. E aí é muito curioso, gente, porque em decorrência disso, o que às vezes acaba acontecendo? A empresa propõe uma inovação social, né? Então ela vai fazer uma ação diretamente para um grupo que estava ali desfavorecido, vamos dizer assim, e isso às vezes se reverte em marketing para ela própria, sabe? Então, às vezes se reverte e acaba sendo também uma inovação em marketing para aquela organização, tá? Um exemplo disso, recentemente eu vi uma campanha da Lupo, né, uma empresa de meias que tem aqui no interior de São Paulo também, e era exatamente isso, era para que a gente doasse meias. Todo mundo fala que pé de meia some, né, some no armário, some na hora de lavar, e a hora que a gente vê só tem um pé e não tem o parzinho. Então, a Lupo fez uma campanha recentemente para que a gente doasse essas meias que ficam solteiras, né, que ficam sozinhas nos nossos armários, e a empresa faria, né, iria confeccionar a partir desse material cobertores que seriam direcionados à população em situação de rua. Então, vejam, é algo social, né, um processo produtivo, vamos dizer assim, talvez diferenciado, né, porque você pegou ali a matéria-prima de meia e você produziu não meia, mas você produziu um cobertor,
e você direciona para a população em situação de rua. Então, a empresa, com isso, diretamente, ela não está ganhando nada nesse momento, entendeu? Não está gerando riqueza nenhuma, né? Se a gente for olhar essa ação separada, você vai poder dizer assim para mim, Elaine, ela está até perdendo, porque ela está usando a sua planta fabril para confeccionar materiais, produtos que não são os produtos que ela vai vender. Ok, mas isso gerou para ela um marketing muito positivo, que vai sim dar um retorno para essa empresa também. Então vejam que as coisas vão ficando interligadas, né? Uma outra dimensão é em relação à abrangência, gente. Então, o que acontece, né? A gente tem aquela inovação que é global, ou seja, não tinha no mundo. Tá? Não tinha nada no mundo parecido com isso, a gente nem sabia que a gente precisava, e aí surgiu e mudou totalmente, globalmente, a nossa forma de agir. O surgimento da internet, a gente pode entender, tem muitos outros, né? Lembrei agora da internet, que, sim, mudou globalmente, né? Chegou e globalmente mudou a nossa maneira de atuar, mudou a nossa forma de nos comunicarmos, de trabalharmos. Então, eu tenho dito assim, né? Claro que, pensando na situação em que estamos vivendo, é claro que a gente preferia estar dentro da faculdade, né? Estar lá pessoalmente, chegar agora no começo de semestre, poder abraçar os colegas, os professores. É claro que a gente preferiria isso, né? Foi muito bonito, inclusive, o vídeo de abertura que vocês fizeram, né? Mostrando as instalações da FATEC. Eu achei super bonito e até emocionante. Claro, seria muito mais gostoso, né? Estarmos ali. No entanto, ainda bem que a gente tem agora a internet, que foi uma tecnologia, uma inovação global que surgiu aí algumas décadas atrás. Porque se fosse, gente, quando eu entrei na graduação, a gente não tinha, sabe? A internet, né, começou a se popularizar quando eu já estava saindo da graduação. Então, a gente não conseguiria fazer isso que nós estamos fazendo agora, há alguns anos atrás, tá? Alguns mesmo. Bom, então, uma inovação global, né? Surge, é novo para o mundo inteiro. Às vezes, é uma novidade para um setor, ou seja, é algo que acontece, é muito corriqueiro já na indústria automobilística, mas a gente não via no segmento da alimentação, sabe? Então, às vezes tem setor, né? A gente fala dos clusters, dos ecossistemas de inovação, então, às vezes tem setor que trabalha com algo e outro setor que não. Então, essa inovação pode ser implementada naquele setor. Geralmente, aqui, inovações de processos produtivos, de métodos organizacionais, sabe? Então, é algo novo para aquele setor. Às vezes, regional. Então, por exemplo, olha, lá no Vale do Silício já acontecia já se produzia componentes eletrônicos como esse aqui, X, tá? No Vale do Silício, na China, né, sei lá. Mas, enfim, já se produzia. E agora as empresas também aí da região de Garça, né, de componentes eletrônicos, vão passar a produzir aquilo. Então, é uma inovação para a região, tá? Então, existia em outro lugar e passa a existir numa região. E a mesma coisa localmente, né? Então, já existia em outras empresas, em outras organizações, mas agora é uma inovação que a gente implementa localmente na nossa organização, tá? Então, vejam, não é porque já existia em outro canto que não vai ser considerado uma inovação, não, pode ser sim, né? Quando a gente traz isso para o nosso ambiente, algo novo, né, ou uma grande melhoria, vai ser uma inovação local. E, por fim, né, uma outra dimensão que eu acho interessante a gente falar, tem a ver com o desenvolvimento. Então, aqui é assim, como é que vai ser desenvolvida essa inovação? Isso é muito importante também. No início, a gente pensava sempre na inovação como algo endógeno, tá? Ou seja, é a empresa, a organização, a fábrica que vai fazer aquela inovação. E aqui a gente tinha muito forte, a gente ainda tem isso, né? Mas muito forte aquela questão de proteger, né? Proteger o meu invento, proteger o meu P&D, né? Meu pesquisa e desenvolvimento, para que os meus concorrentes, né, outras empresas não tivessem acesso a isso. Então, isso ainda existe, né? No entanto, o que se foi percebendo com o passar dos tempos, né? Desde que se começou a falar mais fortemente de
de inovação, que foi lá no começo da década de 90, década de 80 para cá, a gente foi percebendo que é quase música, né, ou letra de ditado popular. Uma andorinha sozinha não faz verão. Então, o que acontece? Se percebeu que, ok, a empresa pode, né, desenvolver sozinha uma inovação. No entanto, se ela atuar em conjunto com outros agentes, né, e aí entra o sistema de inovação, ela vai ter, ela e eles, né, os outros em conjunto, terão mais possibilidades, gente, de fazer inovação, de inovar, né? Claro, eu sozinha consigo desenvolver algo. Eu junto com vocês todos, né? Vamos lá, eu tô aí na sala de aula junto com vocês, junto com outros professores, a gente vai ter capacidade, competência de criar outras coisas do que uma pessoa só. O mesmo vale para as organizações. Então, os sistemas de inovação, eles são formados pelas empresas, sim, claro, mas também pelas universidades, pelas faculdades, né? A FATEC se envolve bastante em desenvolvimentos de inovação no sistema, viu? De inovação, né, do nosso país, do estado, institutos de pesquisa, de fomento, tipo o CNPq, que eu sou vinculada agora, né, a CAPES, a FINEP, o Sistema S, tá? Então, SEBRAE, SENAI, SENAC, se envolvem bastante. Então, são todos esses agentes, a universidade, a empresa, o fornecedor, o fabricante, o órgão de fomento, escola profissionalizante, instituto de pesquisa, sabe? Então, é todo mundo atuando junto, e o governo também, viu? O governo também está nessa. Todo mundo atuando junto para desenvolver as mudanças, né, e proporcionar as novidades que são necessárias para a nossa sociedade, ok? E, além, a gente tem uma terceira opção aí, que é a inovação aberta, que é tudo isso, mais a possibilidade de pessoas, né, que não estejam vinculadas às instituições que eu acabei de falar acima, dos sistemas de inovação, participem também. Então, vocês já devem ter visto aí, né, a gente tem visto muito isso na internet, e realmente as redes sociais possibilitaram que a inovação aberta desse um salto. A gente vê muito nas redes sociais, chamadas, enfim, para hackathon, para bootcamp, para desafio de ideias, tem um bocado de nomes, que é o quê? É quando uma empresa, uma organização, lança um desafio, né? Ela quer desenvolver algo. Aí ela lança um desafio e a gente, eu, vocês, qualquer um de nós, podemos participar, né? Postando ideias, possibilidades para que aquele desafio seja implementado. Então, disso, né, dessa possibilidade, surge muita geração de inovação também, né, porque aí a gente abre, e isso é muito voltado para estudantes de cursos superiores, viu? Então, quem gostar do assunto, fica atento. Às vezes eu recebo alguns, se vocês quiserem, até eu compartilho depois com vocês. Às vezes gera um dinheirinho, às vezes gera uma vaga de trainee numa empresa, às vezes gera algumas coisas assim, ou visitas na organização, sabe? É bem interessante. E é exatamente isso, né? O endógeno só a empresa, no sistema de inovação, as organizações e as instituições, e quando a gente fala de inovação aberta, é tudo isso, mais a possibilidade da pessoa que não está vinculada a nenhuma instituição também participar do desenvolvimento da inovação, tá? Então, porque, claro, né, a inovação precisa acontecer para alguém, mas precisa ser feita em algum âmbito, né, em alguma esfera, enfim. Então, gente, isso tudo que eu falei para vocês acaba, né, aqui está um mapinha das dimensões, mas por que eu falo sempre isso? Porque a gente não precisa se limitar a dizer se é uma inovação. É de produto ou é de processo? É de marketing? Então, se é de marketing, não pode ser de paradigma. Não, ela pode se adequar em várias dessas opções, né, que estão aí nas modalidades. Ela pode ser voltada para o setor social, mas pode também ter um vínculo, né, com o setor produtivo. Então, vejam, uma coisa não exclui a outra. O que a gente tem que fazer, no meu entendimento, é realmente manter a mente aberta para pensar em inovação sobre essas diferentes possibilidades, né? Sobre tudo isso que a gente falou e sobre essas diferentes possibilidades. Bom,
Para a gente conseguir absorver um pouco mais isso, eu trouxe alguns exemplos de inovação. Eu não trouxe os mais clássicos, né? Porque eu sei que vocês já pensaram, né? Quando eu falei, quando falo inovação, o que vem à cabeça? Tenho certeza que vocês já pensaram, talvez, em telefone, em internet, em carro, enfim, né? Nos teares lá da Revolução Industrial, porque também foi inovação, né? Quando a gente começou com a produção lá atrás, lá no século XVIII, enfim. Mas trouxe alguns exemplos que às vezes são até mais caseiros para nós. Então, por exemplo, eu gosto muito desse aqui, né? Havaianas. Todo mundo, ou quase todo mundo, tem uma havaiana, né? Os chinelinhos. A gente vem para as aulas, né? Eu tô dando aula lá online também para o pessoal da UEL. E às vezes é aluno, professor também, viu, gente? Às vezes a gente tá de chinelo, né? Ué, a gente tá em casa, às vezes a gente tá de chinelo. E Havaianas, quando eu era criança, que já faz alguns anos, não muitos, mas alguns, era exatamente aquela sandália de borracha, né, que todo mundo tinha, porque era barato, e não solta, tinha uma propaganda, não solta tiras, não solta tiras é alguma coisa a mais, que eu não estou lembrando agora. Mas, enfim, era o chinelo barato que a gente tinha dentro para usar em casa, tá? Hoje, Havaianas é só para usar em casa? Não, não é. Olha, a Havaiana se tornou um produto assim, um produto cool, né? Um produto na moda, um produto que quer dizer que a pessoa é descolada. Então, o que aconteceu? Mudou o produto? Não, o produto é o mesmo. Mudou o processo produtivo? Não, o processo produtivo provavelmente é o mesmo. Pode ser que tenha tido alguma evolução ali, né? Mas não foi o que foi mais significativamente para a gente olhar, para a gente mudar o nosso olhar para Havaianas. O que foi, né? O que aconteceu foi uma grande campanha de marketing que mudou o paradigma. Lembra que eu falei para vocês que a gente também pode pensar numa inovação de paradigma? Mudou praticamente o paradigma. Então, foi essa aliança, né? Marketing e paradigma. Porque a gente passou a olhar para a Havaianas com outro olhar. Por quê? Porque o marketing teve uma campanha maciça, né, nos meios de comunicação tradicionais, e até não tradicionais também, mas com artistas, com pessoas influentes, com formadores de opinião, usando Havaianas para ir numa festa, para ir num restaurante, para ir numa danceteria. E aí, então, a gente foi se acostumando a olhar para aquilo e falar, ai, nossa, mas se a Gisele Bündchen usa para ir na festa, eu também posso usar, entende? E aí a Havaiana passou a ser olhada com outro olhar. Tanto que, muitas vezes, quando vem uma pessoa de fora do país, o que eles querem, né, que a gente presenteia, o que eles querem levar são os chinelos Havaiana, porque fora do país, inclusive, é mais caro, tá? Mas, enfim, aqui também ficou mais caro, né, depois disso tudo. Mas tem os modelos. O que aconteceu? Levou a marca, né, para muitos países, aumentou a quantidade de funcionários, a produção foi também muito aumentada, cresceu a receita, e aí a empresa se ligou nisso e passou também a investir sempre, né, um percentual do faturamento em inovação, porque ela percebeu que isso, vejam, não é só produto, né, isso que eu estou querendo sempre falar para vocês, não é só o produto é o mesmo. O que mudou no caso das Havaianas? Mudou marketing e mudou o paradigma, né, a partir do marketing se mudou o paradigma, tá? Um outro exemplo que eu acho super divertido é isso aqui. Aí depois os meninos me digam se tem razão, tá? Se faz sentido. É uma fotinho, isso aqui já tem algum tempo até, mas eu mantenho porque eu acho super curioso esse exemplo, né? Diz a história aqui, né, desse exemplo, que no aeroporto de Amsterdã, as pessoas estavam cansadas, né, com a quantidade de sujeira, né, com o banheiro masculino. O banheiro masculino estava sempre sujo. O pessoal da limpeza reclamava muito que o entorno ali do mictório estava sempre sujo. E aí, olha só a inovação, gente. Vejam, isso aqui não tem nada de super tecnológico, né? Eles colocaram um adesivo de uma mosquinha numa parte ali do mictório masculino, e
conta a história que a partir disso, quem ia usar o banheiro ali tentava mirar a mosquinha. E aí, com isso, né, segundo o relato aqui, a quantidade, né, de resíduos fora do mictório diminuiu significativamente. Então, vejam, eu gosto desse exemplo por isso. A gente costuma pensar, né, em questões mais tecnológicas, mas aqui foi uma inovação, uma solução muito interessante, né, que, na verdade, não tinha muito de tecnologia, foi muito criativa e deu resultado, segundo consta aí nos relatos desse aeroporto. Bom, uma outra inovação que eu gosto de falar ainda, né, é a questão dos escritórios das empresas aí.com, já faz um tempo, né, hoje para a gente já está até mais comum, mas ainda, se nós pegamos uma empresa tradicional, né, uma empresa mais burocrática, a gente estranha quando vê uma empresa que está estruturada aqui como o Google, a IBM, a Microsoft, todas elas mantêm, né, esse padrão. Ou seja, os seus escritórios, as suas equipes são projetadas para incentivar a interação. Então, as equipes podem parar, né? A gente vê muito isso, né? Tem filme, às vezes, mas o que é relatado aqui, eles podem parar, podem jogar, às vezes, né? Uma sinuca, pode andar de skate, pode parar e dormir, porque se entendeu, né? Ah, é porque a Google é muito boazinha? Necessariamente não, gente, é porque você entendeu que para processos criativos, né, que são os focos de trabalho desse pessoal, é bacana que você tenha um ambiente menos tradicional, menos formal, e que a pessoa até possa fazer essas pausas, porque depois dessa pausa ela vai ser mais ainda criativa, tá? Então, na verdade, é isso. Mas, independente, né, da motivação, ou para além da motivação, o que a gente vê aqui é uma inovação no método organizacional de trabalho, né? Então, a gente não vê a organização do trabalho aqui nesses escritórios naquela formalização, né, de salas ou de baias, né? Aquele layout tradicional, não, a gente vê um layout diferenciado, tá? Então, é uma inovação aqui no método organizacional do trabalho. Bom, outro exemplo que eu acho bem interessante, o Uber, né? Então, a gente já tinha carro, a gente já tinha o transporte individual, né? A gente tem o transporte coletivo, ônibus, trem, avião, enfim, e a gente já tinha o transporte individual profissional, que eram os táxis. E a partir aí de alguns anos, a gente passou a ter também Uber, que é uma coisa parecida com táxi, mas que é todo gerido por aplicativo, né? Então, também foi uma grande inovação, né, gente? Vejam, não tem um produto novo. Carro já tinha, smartphone já tinha, aplicativo já tinha, mas a união disso tudo foi uma inovação para a gente, que mudou, sim, né, de uma maneira significativamente. Então, veja, não é uma inovação radical, lembra que é totalmente novo, mas é uma inovação incremental bastante importante, bastante forte, porque mudou a forma aí de nos locomovermos também, né? Muita gente deixou de usar carro para passar a usar os transportes por aplicativo, que assim são chamados, né? Não é só Uber, tem várias outras. Para nós aqui no interior de São Paulo, isso não é muito visível, né? Porque para a gente é tudo muito mais perto. Mas, por exemplo, para São Paulo, que as pessoas pagam muito caro, sabe? Você vai trabalhar de carro, você tem que pagar estacionamento, você tem que ficar parado muitas vezes no trânsito, isso também é custo, né? Então, às vezes, sai mais barato a pessoa ir de Uber do que ir com um carro próprio, né? A gente aqui no interior realmente não tem muito isso, eu não sei se vocês usam aí, mas a gente usa menos, mas nos grandes centros realmente mudou. A mesma coisa o iFood, não é? A gente já tinha comida, a gente já tinha entrega de comida, delivery, mas o iFood modificou também essa maneira de agir. Então, vejam, o processo de produção do alimento era o mesmo, pode ser o mesmo, né? Alimento é o mesmo, mas essa comunicação, essa interação que esses aplicativos, por exemplo, promoveram, foi também uma inovação importante aí mais recente, né? E eles agora, né, com a questão da pandemia, eu fui dar uma olhada aqui para trazer esse exemplo
ontem para vocês, e eles estão com várias ações direcionadas à época da pandemia, promovendo também inovações aí de diferentes contextos. Elaine, mas tem toda aquela questão, né, do empreendedor individual, da exploração, do entregador. É verdade, gente, não estou negando isso, não. Eu estou só dizendo o seguinte, que a introdução desses elementos na nossa sociedade modificaram, né, foram uma mudança significativa. E aí, é claro, qual que é o ideal, né, qual é o mundo ideal? A gente tem que, sim, se apropriar dessas possibilidades de melhoria, né, então, olha, é mais fácil, é mais seguro agora a gente usar o Uber, porque a gente, por exemplo, né, o Uber, porque a gente vê lá a pontuação do motorista, eu sei que ele é uma pessoa que já foi bem avaliado, considerado responsável, do que eu simplesmente parar e pegar um táxi na rua, que eu não sei, né, às vezes quem é. É verdade isso. E aí, em relação à exploração, a gente tem que ir unindo, né, a gente tem que ir trazendo elementos para que a exploração não aconteça, para que o serviço seja prestado, mas que esse lado da exploração aí que a gente viu e que realmente é triste não aconteça. E aí, vou voltar à história dos sistemas de inovação que eu falei. Lembra que eu falei, o governo também participa? Como é que o governo geralmente participa? O governo não, vou mudar, tá? O Estado. Porque governo, às vezes, a gente pensa em quem está no momento, né, nos cargos de governança pública. Não, é o Estado mesmo, tá? O papel do ente público, não de uma pessoa ou outra individualmente. É o papel do Estado que tem que olhar para essas coisas e até promover políticas de inovação, políticas de desenvolvimento que contemplem essas questões para que ninguém seja explorado, né? Ou coisas desse tipo. Bom, seguindo, então, o que a gente pode dizer? Que a inovação, na verdade, sempre existiu, né, ao longo do tempo todo, ou como fator de competitividade para sair à frente, ou como promotor de desenvolvimento. Na minha opinião, como os dois, tá? Então, sempre, né, ou uma empresa quer se manter no mercado, ela quer se manter competitiva, ela deve inovar. E da mesma forma para ela produzir o desenvolvimento, né? Porque se a gente pensar aí ao longo do tempo, desde lá da Revolução Industrial no século XVIII, né? Tudo que a indústria, primordialmente agora dizendo, faz, contou ali com muita inovação, né? Então, para que elas se mantivessem no mercado, né? Para que elas se mantivessem, para que elas fossem competitivas, e isso também, claro, nos trouxe muito, muito desenvolvimento, né? A gente hoje tem algumas facilidades, vamos dizer assim, na vida que a gente não tinha. E, claro, pós a pandemia, que é o que a gente está vivendo agora, certamente, gente, a gente também vai ter mudança, né? Esse momento, infelizmente, momentos de ruptura, momentos de extremidade, sabe, trazem consigo inovações. Então, se a gente for ver o período pós-guerra, sabe, lá, né, das grandes guerras mundiais, depois daquilo a gente teve um avanço muito grande de inovações de vários setores, infelizmente, muitas feitas ou iniciadas de maneira não ideais, né, para dizer o mínimo, mas assim, surge muita inovação daí, e agora após a pandemia também, né, provavelmente vai surgir, a pensar das questões que a gente tem aí de trabalho, né? A gente está mudando as formas de trabalho, de se relacionar, então isso vai gerar, assim, algumas inovações. E claro, gente, quem está entrando para o mercado de trabalho tem que ir considerando tudo isso, viu? Então, vocês aí que estão agora, né, ou já em curso, né, nos cursos da FATEC, ou ingressando, vocês têm que já ir considerando, né? Olha, qual que é o meu mercado de trabalho e o que provavelmente vai acontecer, né? Quais são os cenários, né? O que eu posso prospectar para daqui a 3 anos, que é quando eu vou estar entrando no mercado, ou daqui a 2, vocês têm que estar atentos a isso, tá? Para atuar nesse mercado que vem por aí, e que certamente vai, sim, requerer muita inovação. Bom, só seguindo mais um pouquinho, eu falo bastante, né, gente? Ah, meu Deus. Olhando para tudo isso, né? Olha, sempre tem inovação, sempre teve.
faz parte do desenvolvimento global, mundial e dos setores. A gente pode pensar a inovação a partir de diferentes dimensões, mas o que pode impulsionar, né? O que a gente fala assim, essa região é mais inovadora que a outra, aqui eles conseguem inovar mais, aqui flui melhor, o que será? O que vocês acham? Bom, para responder essa pergunta, eu resgatei o índice global de inovação, tá? Então, tem um índice mundial, tem outros, eu só separei um aqui para a gente conversar hoje, né? Então, tem do Brasil, tem só da Espanha, tem só da Argentina, enfim. E tem esse aqui que ele cobre quase 100% da população mundial, tá? Então, no que tange aí a quantidade de população mesmo e do PIB, né? Do Produto Interno Bruto do mundo doméstico. Então, se a gente olhar por esses indicadores aqui que eu trouxe para vocês, a gente vai ver que os países mais inovadores são, geralmente eu pergunto aqui na aula e bem, às vezes a gente acerta, às vezes a gente erra, viu? Às vezes a gente fica surpreso. Mas vejam, alguns países lá da Europa, né? A maioria países europeus, mas a gente tem também Estados Unidos, tem Singapura. Aqui, né, eu coloquei o comparativo de 2017, 2018 e 2019. Então, em 2019, foi uma surpresa que agora Israel entrou no ranking dos 10 mais aí. Mas, enfim, vejam, né, são países, coincide com países desenvolvidos, né. No entanto, vejam, né, tem uma mudançazinha aqui, uma dancinha de cadeiras. Às vezes um sobe um pouco, outro desce um pouco. E, realmente, às vezes tem alguma surpresa, né? Então, quando a gente olha para Singapura, que Singapura, se eu pegar esse ranking aqui desde o começo, Singapura não estava tão bem pontuado, né? Então, os países, as nações, têm sim e podem, né, se movimentar aí. E claro, né, vocês vão olhar para mim e falar assim, Elaine, mas o Brasil certamente vai estar numa posição distinta da Suíça, né? A Suíça é muito diferente do Brasil, a Suécia é muito diferente, a Dinamarca, né, um país pequeno, no hemisfério norte, totalmente diferente. Concordo com vocês. No entanto, gente, eu sempre gosto disso, não para olhar e falar, quem é o primeiro, o segundo, o terceiro, não. É para a gente olhar e tentar reconhecer, né, algumas ações desses países e percebendo que, de repente, a gente pode implementar no Brasil, né? Porque o Brasil, aqui são os 10 mais, tá? O Brasil, desde aí de 2007, que foi a primeira vez, a primeira edição desse índice, ele vem se mantendo ali, olha, né, da metade para cima um pouco, né? Dos 50% mais bem colocados, um pouquinho para cima. Então, a última edição, que é de 2019, a de 2020 não saiu ainda, tá? O Brasil estava na posição de número 66 entre 129 países. Não é horrível, mas também não é muito bom, né? A gente pode melhorar. E como é que eles fazem a pontuação desses países para falar, né, quem é o mais inovador, quem é o menos, tarará? Por que o Brasil está aqui em número 66? Bom, esse ranqueamento, né, é baseado em dados coletados de agências de fomento, Reuters, Banco Mundial, os bancos das nações, as instituições, enfim, tá, do mundo inteiro. E olha só, o que é olhado aqui, o que influencia, o que impacta nas questões de inovação das nações, né? O que faz uma nação menos ou mais inovadora? Então, primeiro, as instituições mesmo, né? O ambiente político, o ambiente de regulação, ambiente de negócios. Então, um país que é muito difícil de fazer negócio, né? Ele talvez bloqueie um pouco a inovação, sabe? Porque a gente não consegue fazer negócios. Então, pensando agora, né, no pessoal de gestão, se vocês olharem, o Sebrae tem muitos dados sobre isso, né, da dificuldade de abrir e fechar empresas no Brasil, como é que é em relação a outros países, né, de manter a empresa. Então, tem a ver com isso aqui, tá, com os ambientes. Também o ambiente político, né, se a gente está num ambiente político muito instável,
fica mais difícil, né? Pensando em inovações compartilhadas, né, em sistemas globais, por exemplo, com pessoas, com empresas de outros países. Quando a gente está num país muito instável, é difícil que outra pessoa venha investir, né? Ou venha colocar sua empresa, ou venha pensar em desenvolver tecnologia num lugar que está muito instável, né? Então, isso tudo influencia. Capital humano e pesquisa, né, que tem a ver com a gente agora, né, com educação, com pesquisa, quantas pessoas estão no ensino superior, quais tipos de ensino superior, na educação básica, como é que está a pesquisa, mestrado, doutorado, a relação dessas pesquisas com o mercado, isso também impacta muito. A infraestrutura, né, então se eu não tenho uma infraestrutura geral, ou uma infraestrutura de tecnologia de informação ou comunicação, ou mesmo algo pensado na sustentabilidade, realmente fica muito mais difícil, né? Se a gente pensar, por exemplo, em Angola, eu não sei exatamente como está agora, tá? Mas eu tive um amigo que ficou lá um tempo, alguns anos atrás, e o que ele dizia era que queda de energia, né, falta de energia era muito constante. Então, como é que esse ambiente, né, falando aqui de infraestrutura geral, na verdade, como é que esse ambiente pode promover a inovação? Vai ficar mais difícil, tá? Depois, mercado, então, condições de crédito, sabe? Tem lugares que é mais fácil obter crédito, tem lugares que é mais difícil, condições de investimento, condições de competitividade. Depois, né, as questões relacionadas com os sistemas de inovação, que é essa atuação em conjunto que eu falei para vocês, né, de diferentes agentes, a capacidade de transferência e de absorção e apropriação de conhecimento, né? Os trabalhos de conhecimento, como é que está a questão das pessoas que trabalham com desenvolvimento, né, com pesquisa, desenvolvimento, ciência, tecnologia. Depois, o sexto, eles chamam de pilares aqui, tá, gente? O sexto pilar tem a ver com produtos de conhecimento e tecnologia. Então, quais produtos esse país gera? Quais produtos de tecnologia, de conhecimento? Como é que se trabalha, né, a geração do conhecimento, a gestão, a difusão, sabe? E o último tem a ver com produtos criativos, olha só que legal. Então, até isso impacta na mensuração aí, se uma nação é mais ou menos inovadora, tá? Então, a quantidade de marcas, de registros de patente, de registros de modelo de utilidade, os produtos culturais também impactam, sabe? Às vezes a gente acha, né, que cultura não está muito relacionada com o desenvolvimento econômico e produtivo, tá sim, gente, isso tudo tem relação aos domínios de internet. Então, vejam, por que eu trouxe isso para vocês? Vocês vão trabalhar com desenvolvimento de sistemas, vocês vão trabalhar com gestão de empresas, vocês vão trabalhar com mecatrônica, né? Então, isso tudo são possivelmente cenários que vocês vão estar envolvidos. E são cenários que impactam, como a gente está vendo, né, que influenciam o potencial de geração de inovação de uma nação, tá? Então, vou até passar rápido aqui, que isso aqui eu já falei, e vou para essa pergunta final aqui, né? E aí, vocês, futuros profissionais de gestão empresarial, vou incluir aqui, eu não sei se está todo mundo, né? Mas pelo que eu entendi na abertura, tem alunos dos 3 cursos, né? De gestão empresarial, de mecatrônica e de análise e desenvolvimento de sistemas, podem ser inovadores? Eu vou até querer ouvir vocês, né? Mas no meu entendimento, gente, tem tudo a ver, né? E assim, pensando em inovação dessa maneira ampliada que a gente conversou hoje. Então, não é só fazer um produto novo, sabe? Não, pode ser um produto, pode ser um serviço, pode ser marketing, pode ser um método, pode ser uma mudança na forma de olhar, né, na posição do produto ou do serviço no mercado, no modelo mental que a gente agrega aquilo. Pode ser uma inovação só para a minha empresa, pode ser uma inovação para a minha região, né, para o ecossistema de inovação aqui de Garça, por exemplo. Pode ser uma inovação, sim, global, algo
uau, totalmente novo, posso tentar fazer sozinho, mas eu posso me vincular ao sistema de inovação, ou posso lançar práticas, ou posso me envolver em práticas de inovação aberta, como hackathon, desafio de ideias, enfim, gente, tem uma possibilidade enorme, e eu entendo o seguinte, eu gosto sempre de pensar na inovação, como eu estou dizendo para vocês, vai ser algo totalmente novo, ou algo significativamente melhorado, que vai mudar, né, vai trazer transformações, e sempre olhando assim, vai trazer mais qualidade de vida, sabe, mais segurança, mais conforto para as pessoas que estão envolvidas. Então, não é só uma questão de geração de riqueza, tá, não deixa de ser, a gente não deve também, como que eu posso dizer para vocês, achar que gerar riqueza é ruim, não é ruim, gerar riqueza é bom, sabe? Mas não é só a geração de riqueza, é a geração de riqueza olhando para a qualidade de vida, para algo que vai ser ambientalmente mais adequado, né, ou mais confortável para as pessoas, enfim. Acho, no meu entendimento, que todos vocês podem, sim, sempre pensar com muito carinho nessa questão de inovar nos seus ambientes, tá? E também tem isso, né? Pode ser a inovação vinda, né, de um caráter mais empreendedor, ou seja, eu vou fazer o meu negócio próprio e isso vai ser uma inovação, vou colocar ali uma inovação, ou vocês também podem, gente, inovar no ambiente, qualquer ambiente que vocês forem trabalhar, né, vocês podem promover e tentar implementar inovações junto com os seus pares aí de qualquer organização, tá? Porque, como a gente também falou, a maioria das organizações, para se manterem vivas, né, para sobreviverem, para se manterem competitivas, elas devem, no atual cenário, ser inovadoras, tá bom? Coloquei aqui o que eu usei para essa conversa nossa, depois, se vocês quiserem, eu deixo aí com os professores, e aqui o meu e-mail, tá? Se vocês quiserem entrar em contato, fiquem à vontade, gente. E é isso, obrigada pela oportunidade, a gente pode até parar aqui já o compartilhamento, né, Christian? Obrigada mesmo, gente. Agora eu quero ouvir vocês, perguntas, comentários. Obrigada, professora Elaine, que exposição maravilhosa. Nossa, muito obrigada. A gente é que agradece. Passou o tema com uma clareza, uma facilidade, né? E permitiu que todo mundo conseguisse compreender o que é inovação, de fato, né? E eu penso que, a partir da sua palestra, a gente pode inferir que a inovação, basicamente, é você criar mais conhecimento, é agregar algumas informações que estavam dispersas ou separadas de alguma maneira e criar algo, né? Então, a gente pode pensar que inovação, basicamente, é a inovação de ideias o tempo todo, e que aquilo pode se concretizar em novos processos, produtos, serviços. Então, a ideia de inovação, ela é muito importante, na verdade, para todos os cursos aqui, para todos os nossos alunos, professores, né, que são produtores de ideias também, e atuam nas empresas locais. E aí eu gostaria de ser a primeira a questionar, né, algumas coisas. A gente não combinou isso, Elaine, até te peço desculpas, mas eu queria pensar no seguinte, né, a inovação, ela precisa gerar um impacto social, né, e que isso pode também acabar gerando lucro para alguém, para alguma empresa. Então, é um momento para investir em inovação, a gente pode pensar dessa forma, é um momento que a gente pode pensar até que existem muitas lacunas agora que a gente pode preencher, é um momento ideal, né, existem janelas estratégicas abertas para todas as áreas, inclusive não só para a área da saúde, né, que tem um impacto direto aí em relação à pandemia. Então, eu fiquei preocupada com a questão das micro e pequenas empresas, né? Essas empresas que, em geral, parece que estão muito distantes, né? Desses processos de inovação, dessa ideia de criar conhecimento. Eu queria saber de você, se você consegue nos ajudar a pensar, se existem características específicas, né? Que vão permeando esse processo de inovação nesse ambiente das pequenas empresas. E uma outra questão também qual que é a função ali do Sistema S para esse processo de inovação no nosso país? Tá. Bom, muito, muito pertinentes, viu, Luana, suas perguntas, porque é importante a gente pensar nisso, né? Geralmente, a gente
O primeiro pensamento, a gente pensa em grandes tecnologias, em grandes empresas, e realmente não é só isso, não. Pequena e média empresa, empreendedor individual pode e deve inovar, né? Tem um videozinho que eu gosto muito, que é de um pipoqueiro de Curitiba. E ele vai contando como é que ele inovou no negócio dele. Ele é um pipoqueiro, sabe, de carrinho de pipoca na rua. E aí ele vai contando tudo o que ele fez. Ele fala, olha, eu resolvi usar só óleo de canola, porque eu estudei, eu vi que era mais nutritivo, né, fazia mais bem para o organismo. Então eu comecei a fazer a pipoca com óleo de canola. E depois eu vi que eu queria manter o meu cliente. Aí eu fiz um cartãozinho de fidelidade. Sabe, a gente já viu por aqui, né? Em restaurante, coisas assim, eu já vi. Então, cada vez que a pessoa compra uma pipoca do carrinho, eu faço aqui um carimbinho, eu assino, e quando ela comprar 10, ela vai ter uma de graça, né? Uma de cortesia. Depois ele fala assim, olha, eu peguei o meu uniforme de trabalho e eu mandei bordar em cada dia aqui na lapela, né, perto do bolso, assim, o dia da semana. Então, ele tem um uniforme escrito segunda-feira, outro terça, outro quarta, para que as pessoas vejam que a higiene do meu negócio, ele dizia, sabe? No linguajar dele, do jeito dele, mas, enfim, ele botou um bocado de inovação, ele faz marketing, ele faz processo produtivo, no negócio dele, que é muito simples, né? E as pequenas empresas, por mais que às vezes achem, mas olha, né, uma empresa às vezes familiar, né, às vezes é a família ali trabalhando, se vê distante disso, não é, gente, sabe, as pequenas empresas têm que sim, cada vez mais, tentar se apropriar disso, e vejam, é por isso que eu falei, né, inovação não é só uma grande tecnologia, é também, mas assim, pode ser um serviço, pode ser uma mudança, uma alteração ali no layout do escritório ou da fábrica, da pequena fábrica, que vai fazer com que eles consigam produzir com mais eficiência, sabe? Já vai ser uma inovação local. Então, tem que estar atento a tudo isso. E aí, a Luana também me fala do Sistema S, né? O Sistema S, lembram que eu falei dos sistemas de inovação do país, né? Que agrega empresa, universidade, faculdade, instituto de pesquisa. O Sistema S é um desses agentes, né? Então, tanto o Sebrae quanto o Senai, Senac, eles atuam muito nisso. E eu sei bem do Senai, eu trabalhei no Senai um tempão, né? Ele faz editais de inovação, ele pega alguns profissionais para desenvolverem projetos de inovação junto, né, a pequenas empresas, e o Sebrae faz isso a mesma coisa, né? O Sebrae tem um programa muito legal, a Luana participou, inclusive, né? Ela já nos contou, eu sei mais desse projeto até pelo relato da Luana, viu, gente? Mas o Sebrae trabalha muito perto, né, do pequeno, do micro e pequeno empresário e empreendedor. Então, o que acontece? Muitas vezes, uma grande empresa, né, se a gente for pensar aí Nossa, fugiu o nome da empresa de portões aí, de Garça, que é uma empresa que exporta, uma empresa muito grande, né? Como que chama, gente? PDA? Me escreve aí no chat se alguém lembrar para mim. Mas, enfim, aquela empresa de portões eletrônicos, que hoje nem é mais só portão eletrônico, PPA, obrigada. Que nem é mais só de portão eletrônico, né? Ela faz uma série de coisas e a partir disso tudo, né? A Garça vem sendo reconhecida, não só dessa empresa, mas das outras também, do mesmo segmento, como um polo, como um ecossistema, talvez até, acho que não chega a ser um ecossistema, mas um polo voltado aí para a microeletrônica, né, para a mecatrônica. O que acontece? As empresas maiores, né, a PPA já é grande, aqui na nossa região, a Jato de Pompeia, sabe? Ela já tem, possivelmente, provavelmente, um núcleo de pesquisa e desenvolvimento no seu bojo, né, dentro da empresa. Mas numa pequena empresa, isso não dá, né, gente? É difícil, às vezes está lá a mulher, o marido trabalhando, tocando a empresa para frente, ou às vezes tem 5 pessoas, sabe? Alguém está dizendo aqui que inovou com respiradores, isso aí. Mas, enfim, na pequena empresa é muito difícil ter um núcleo, um departamento de pesquisa e desenvolvimento, sabe? De desenvolvimento de tecnologias, que as grandes têm. Então, nesse contexto é que a ideia de sistemas de inovação
de vários agentes, né, em conjunto, é fundamental, né, e pode ajudar muito. Então, o que acontece? A pequena empresa, ela não pode ter um departamento de desenvolvimento ali, sabe? Mas ela pode, de repente, e deve, né, pode e deve, atuar nesse conceito de sistemas de inovação e tipo, olha, Sebrae, eu preciso aqui de uma ferramenta de gestão, ou eu preciso fazer um diagnóstico, né, de mercado, sabe, para inserir um novo produto, inserir um novo serviço, ou, olha, Senai, eu preciso testar aqui uma nova fórmula, sabe, de um alimento que eu quero colocar no mercado, entende? Então, isso acontece, viu, gente? Essa testagem, eu não sei se ainda faz, né? Mas quando eu trabalhei no Senai, aqui em Marília, eu moro em Marília, tá? Aqui em Marília tem várias indústrias de alimentos. E o que acontece? Às vezes, as indústrias, e as menores mais ainda, né? Porque tem a planta reduzidinha de produção, queria testar lá uma nova receita, né, uma nova formulação. Ia lá testar nas plantas do Senai, sabe? Pegava um técnico do Senai, um especialista ali naquele produto, né, naquele segmento, e fazia o desenvolvimento em conjunto, sabe? Então, as pequenas empresas, e nós sabemos disso, né? O Brasil, a receita do Brasil, o PIB do Brasil, depende muito das pequenas e microempresas. Então, elas devem, sim, pensar em inovar, e para elas é fundamental, né? Para as outras eu acho também, mas para elas é muito evidente essa necessidade de atuar na abordagem sistêmica, né? De inovação, que é em conjunto aí com esses parceiros, e o Sistema S está sempre muito perto, né, da pequena empresa, do empreendedor, então tem tudo a ver, sabe, tem tudo a ver. Então, na abertura, né, eu sei que o Sebrae dá muito apoio para abertura, para pesquisa de mercado, para desenvolvimento de novos serviços, e Senac, Senai também trabalham muito com essa questão de laboratório, sabe, de atuação conjunta, de desenvolvimento de novos produtos. Então, eu acho que é um grande caminho. Então, não penso de jeito nenhum, sempre defendo isso. E sempre falo desse exemplo do pipoqueiro por isso, porque ele mostra como se pode inovar mesmo ali, né, numa atividade que às vezes as pessoas vão falar, nossa, mas ele está fazendo pipoca e vendendo na praça. Mas ele inova de um jeito surpreendente. Respondi, Luana? Com certeza, Elaine, muito obrigada, foi muito claro novamente, né? E eu fiquei pensando aqui, né? Se ninguém for perguntar mais nada, eu tenho outras questões para te fazer, né? Eu estava pensando aqui na questão do papel da universidade. Ele é fundamental, inclusive, para ajudar nesse processo de gerar conhecimento junto às micro e pequenas empresas. É fundamental e é interessantíssimo que a gente não consegue ter essa proximidade, esse estreitamento de laços com o empresário, principalmente o pequeno. Os maiores têm essa clareza, é muito mais fácil para eles compreenderem como e quanto a gente pode contribuir, né, como faculdade, como um lugar de produção de conhecimento. Agora, o pequeno não, né, o pequeno é interessante que ele tem um distanciamento, uma desconfiança muito grande, então, me parece que é uma das barreiras, né, e aí eu te perguntar sobre isso, né, as principais barreiras para gerar inovação no nosso país. O que você pode falar para a gente sobre isso? Uhum. Esse, na verdade, é um grande desafio, né? E não é só nosso, viu, gente? É comum em muitos países. Esse distanciamento que a gente vê da universidade, da academia, como a gente costuma chamar, com o setor produtivo. E é muito estranho isso, porque, assim, se você vê, é claro que não todos, né? Mas eu acho que num grande número aí de exemplos, a universidade quer muito isso. A universidade, quando chega um pequeno empresário, quer compartilhar, quer dividir, quer ser objeto de estudo, né? Porque a universidade acaba olhando como objeto de estudo, né? A priori. A universidade gosta, né? Porque a universidade também faz muito isso, né? Faz pesquisa. E aí, quando ela tem um universo real para aplicar a pesquisa, é bem bacana. No entanto, esse achegamento, né? Vou usar uma palavra bem estranha,
é complicado e acaba ficando cada um no seu nicho, né? Cada um no seu cantinho, e isso realmente é prejudicial, né? Aí, de novo, tem o papel do Estado, né? O Estado deveria promover isso. Então, nós temos aqui no Brasil, a partir de 2004, que teve a Lei da Inovação, depois em 2016 e 2018 teve depois o Marco Regulatório da Inovação, né? Que é uma adequação, na verdade, da lei. A gente vem tendo algumas políticas públicas voltadas para isso, né? Para essa ação em conjunto. No entanto, a gente não vê muita efetivação disso. Então, é até difícil de entender onde é que está realmente o problema, né? Então, porque assim, né? Olha, as instituições de pesquisa, as universidades produzem o conhecimento, principalmente o conhecimento de fronteira, tá? E isso tem que ser aplicado no mercado. E aí agentes como, por exemplo, o Sistema S acabam atuando para facilitar, né, essa aplicação do conhecimento. E a empresa vai produzir algo, vai produzir produto, serviço, enfim, que vai para a sociedade. E, no entanto, realmente essa relação está difícil, né? Isso é barreira para a inovação, isso é barreira para que a gente se torne mais inovador enquanto nação, enquanto região, né? Eu estou vendo aqui o Sérgio fazendo um comentário. Obrigada, viu, Sérgio? Eu não sei se você sabe, mas você deu aula para mim na Univem, num curso no MBA de Gestão Empresarial. Lembro das suas aulas até hoje. E, enfim, o que acontece? A gente tem que ir trabalhando essas barreiras, né? Então, essa barreira de não atuar em conjunto é algo que realmente dificulta a geração de inovação, a implantação, o olhar do país. As barreiras da nação, né, as barreiras políticas, às vezes, lembra que eu falei lá que um dos pilares era o ambiente regulatório, ambiente de negócios, ambiente político? Então, realmente, se a gente tem um ambiente político que não favorece, é mais difícil de inovar, né? Então, voltando de novo ao Sebrae, as pesquisas que às vezes a gente lê que o Sebrae realiza, é difícil a gente manter uma empresa no Brasil, né? É difícil a gente ser empreendedor no Brasil. Então, isso vai se mostrar como uma barreira, sabe? Como uma barreira à inovação. Então, do lado da universidade, eu acho que a gente tem que tentar ir buscando essa aproximação. A mesma coisa vale para a empresa. É claro que a pequena empresa, né, que é o que a gente está conversando agora, e é o que a gente tem muito na nossa região, então nós temos que olhar para as pequenas empresas. Eu acho que é mais papel da universidade buscar do que da empresa, porque a universidade talvez já tenha mais clareza, a universidade, a faculdade, né, já tenha mais clareza dessa necessidade de atuação conjunta. Então, talvez a gente tenha que sair, né, dos nossos postos e ir mais, né, tentar chegar mais perto deles. Porque eu acho exatamente isso, eu acho que a gente, nas faculdades, nas universidades, a gente já tem mais essa clareza do que, de repente, aquele empreendedor que está lá, né, microempresário, que está lá na correria, ele tem que produzir porque disso depende o sustento da família, e às vezes ele nem tem tempo realmente para fazer esse vínculo. E quando a gente consegue essa aproximação, talvez a gente tenha que ser mais prático, sabe? Então, e é muito complicado isso para a universidade, né, porque a gente tem que gerar o conhecimento de fronteira, e a gente também tem que ir trabalhando com essa questão do conhecimento aplicado, sabe? E por que tem, gente? Eu já discuti muito isso com várias pessoas, né? A gente também, quando está na faculdade, na universidade, a gente não pode só responder à demanda, entendeu? A gente tem que responder à demanda, que é o conhecimento aplicado, né? O que o empresário já precisa ali produzir, né? É o nosso papel, é o papel da universidade, das faculdades fazerem isso, de institutos de pesquisa. Então, a gente tem que responder, que é o conhecimento aplicado. Olha, já vai ser aplicado, sabe? Eu tenho que desenvolver aqui um método de trabalho, né? Eu aqui da gestão empresarial, eu tenho que desenvolver um método de trabalho para aquela empresa pequena ali que tem 5 funcionários, mas ela precisa melhorar o método, né, a organização do trabalho dela para ser mais eficiente, né? Um conhecimento aplicado. Mas também
a gente, né, das instituições de ensino superior, a gente tem sim que se preocupar com o conhecimento de fronteira, que é aquele que ninguém ainda se deu conta que é preciso, sabe? Porque senão se a gente ficar só atendendo ao que já está demandado, a gente vai ter aí um empobrecimento, sabe? Porque a gente não está ali cuidando de fronteira. Então, se a gente pegar os grandes pensadores, né, os grandes inventores, a gente vai olhar e vai perceber que na vida deles, em algum momento, alguém falou, nossa, mas por que esse cara está pensando isso? Né? Por que está falando disso? Onde é que vai? Onde que ele vai colocar isso? Né? Então, eu não sei se vocês sabem, mas tem a história eu acho, me lembra aí alguém do pessoal da tecnologia de desenvolvimento de sistemas vai saber mais do que eu. Eu acho que foi o fundador da IBM que disse que ninguém ia precisar de computador pessoal, né? Que, olha, isso estava sendo desenvolvido, mas não ia vender uns 5 no mundo, né? Então, veja, ele ainda não tinha noção de aplicação daquela geração toda de conhecimento, mas isso foi gerado, né? O conhecimento de fronteira, que é o conhecimento puro, né? Que a gente às vezes fala também, ele precisa acontecer. E precisa também acontecer o aplicado. Então, são os dois lados que as universidades têm que estar atentas, né? Então, não pode, de jeito nenhum, achar que é um ou outro, tá? Então, a gente não pode achar que é um ou outro. É que isso que eu tô falando, acho que foi antes do Steve Jobs, viu? Bem antes. Sei lá, não sei também. Não sei a temporalidade disso, não. Mas, enfim, a gente não pode dizer que é um ou outro, entendeu? A gente não pode falar assim, olha, a gente não vai investir no conhecimento puro, né? Que tem lá os matemáticos, os físicos, por exemplo, sabe, desenvolvendo aquelas coisas que às vezes nem eles sabem onde vai parar. Aí acontece, né, a sociedade caminha, e caminha muito rápido, agora a hora que você fala, pô, é aquilo ali que nós vamos colocar aqui, aplicar aqui. E aí já tem, sabe? Então, isso me lembra agora, mais recentemente, uma entrevista que eu vi de uma pesquisadora da USP de Ribeirão, que foi quem primeiro fez o sequenciamento genético do coronavírus agora, né, recentemente, aí foi, acho que no mês de março, março ou abril. E aí, logo que surgiu, né, eles apresentaram o sequenciamento genético do vírus, que vai, claro, aí, né, contribuir para as pesquisas, para desenvolvimento de vacina, remédio, etc. e tal. E aí alguém perguntou para ela, né, nossa, mas que rápido que vocês fizeram isso. Ela falou assim, mas é porque a gente já vinha desenvolvendo para dengue, sabe? A gente já vinha desenvolvendo esse sequenciamento aplicado para dengue. Então, como a gente já tinha feito esse caminhar, a gente, né, foi mais rápido aplicar agora para a questão do coronavírus. Então, vejam, né? Nesse caso que eu estou lembrando, até a dengue a gente também já sabia a demanda, né? Já sabia onde seria aplicado. Mas, às vezes, a pesquisa de ponta lá está sendo desenvolvida e, às vezes, desprezada, né? As pessoas falam, porque as pessoas na universidade estão fazendo coisas que ninguém sabe para onde vai. Então, isso, às vezes, realmente você não sabe para onde vai, mas isso tem que ser desenvolvido, para que, quando chegue a necessidade aqui da aplicação, a coisa consiga se unir mais rapidamente. Então, a gente tem que ter os dois lados, né? E, claro, sempre olhar todos esses agentes aí do sistema de inovação. Eu gosto muito da abordagem de sistemas de inovação por conta disso, né? Mas todos têm que conseguir se olhar mutuamente. Outro ponto que a gente tem visto agora também é a atuação em redes, né? Que acaba fugindo um pouco dessa questão mais institucional do sistema, tá? Se aproxima, né, da questão da inovação aberta, que também é muito válido, sabe? Então, se a gente conseguir estabelecer essas redes de relacionamento entre empresas, entre faculdades, sabe? Mesmo que não está institucionalizado, que tem aqui um ecossistema de inovação em Garça, por exemplo, tá, gente? Então, ok, não está institucionalizado, né? Que pena que não está, poderia estar, talvez, mas não está. Mas a gente pode fazer uma rede, né, de relações, uma rede de atuação em conjunto e trazendo as pequenas empresas para dentro e para atuar em conjunto. Eu acho que talvez seja um caminho aí, mas é realmente um desafio para todos nós. O que mais, gente? Algo mais? O Paulo está dizendo aqui, escrevendo que o momento atual é propício para isso. É verdade, né? A Luana também já tinha feito esse alerta.
E é aquilo que eu comentei com vocês, né? Até período de guerra é propício. Então, assim, a gente tem que, infelizmente, ou felizmente, sei lá, né? Tentar conseguir trazer algum lado bom também de tudo isso que a gente está vivendo. E realmente, né? Nesse momento, a gente está, assim, propício a inovar. Por necessidade, né? Então, a gente tem a questão do empreendedorismo por oportunidade, por necessidade, que a gente sempre fala, e agora a gente está vendo isso também com inovação, né? A gente está, por necessidade, a gente está se obrigando até, né, se adaptando, se adequando e tentando construir coisas novas. Essa forma nossa de trabalhar a educação, né, remotamente, é uma inovação no ensino, né? E a gente está construindo, a FATEC começou já faz tempo, está até à frente de outras instituições, né? E é o caminho. Ok, professora Elaine, muito obrigada. Eu acho que é isso. A nossa faculdade ela tem um papel social muito importante, né? Ela tem que dar essa devolutiva, ela tem que gerar impacto em termos de inovação, né? Para os empresários, porque agora eles precisam, né? Para gerar novamente aquele fluxo econômico, para fazer com que todo mundo tenha aí, né? Um suporte financeiro outra vez, incluindo o Estado, né? Que vai depender desses empresários faturando novamente para pagar impostos. Então, eu fico preocupada com isso. A gente precisa dar essa devolutiva, a gente precisa melhorar a vida desses empresários, né? E isso é possível a partir da inovação. Mas eu fico pensando, né? O empresário, ele tem essa barreira, né? Ele não acha a universidade ou a faculdade um lugar acessível, e ali nós estamos acessíveis. Nós temos, inclusive, a FATEC Júnior, que pode colaborar grandemente com toda a região, não só com Garça. Ela é tocada, né, ela é administrada pelo professor Bugatti, a quem eu admiro muito. Então, nós temos estrutura, nós temos muitos projetos, e eu vejo essa barreira muito clara, né? E o empresário sempre do outro lado reclamando que não consegue, que não tem ajuda do governo, e ali estamos com as portas abertas, mas falta, né, esse laço ser estreitado, infelizmente. E eu queria, mais uma vez, te agradecer. Eu não vi nenhuma questão a mais sendo colocada ali, né, pelo chat. Queria te agradecer mais uma vez, Elaine, pela palestra. Ela foi realmente fantástica. Eu acho que trouxe muita coisa boa para a gente pensar, para a gente refletir de fato e pensar em como a gente pode contribuir com todo esse processo.